Você já sentiu como se o mundo inteiro estivesse contra você? Como se as vozes que sussurram "não há salvação para ele" fossem mais altas que a voz da esperança? Quantos de nós já nos sentimos assim, cercados, acuados, sem saída aparente? O Salmo 3 começa exatamente nesse lugar de profunda angústia. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Este não é apenas um salmo poético. É o grito de um homem que enfrentava a pior das traições, a do próprio filho. Davi escreveu estas palavras quando fugia de Absalão, aquele que nasceu de suas entranhas e agora buscava seu trono e sua vida. Pare por um momento e pense: o que você faria se seu próprio filho se voltasse contra você? Se aquele que você criou com tanto amor agora conspirasse para tomar tudo o que você construiu? A dor de Davi era real, tangível, dilacerante. E talvez a sua dor também seja. Será que somos diferentes de Davi? Quando enfrentamos traições, quando pessoas próximas ferem nosso coração, quando as circunstâncias parecem conspirar contra nós, como reagimos? Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Você conhece estas vozes? As vozes que dizem que você está abandonado, que Deus se esqueceu de você, que sua situação não tem solução. Elas vêm de todos os lados, às vezes de pessoas próximas, às vezes da nossa própria mente, e como ferem, como penetram fundo em nosso espírito e minam nossa fé. Mas agora, observe atentamente o que acontece no versículo 3. Há uma pequena palavra ali, fácil de passar despercebida, mas que muda absolutamente tudo. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Este mas é a virada. É o momento em que Davi deixa de olhar para os problemas e volta seu olhar para Deus. É quando ele para de contar quantos inimigos tem e começa a reconhecer quem está ao seu lado. Você precisa entender isto hoje. Não importa quantos se levantem contra você. Um só com Deus forma a maioria. Não são os números que determinam o resultado da batalha, mas sim quem está lutando ao seu lado. Davi chama Deus de 3 coisas fundamentais neste versículo. Primeiro ele diz: tu és um escudo ao meu redor. Pense nisso. Não é um escudo apenas à sua frente, mas ao seu redor, cobrindo você por todos os lados, protegendo você de ataques que vêm de qualquer direção, até mesmo aqueles que você nem vê chegando. Quando os ataques parecem vir de todos os lados, quando você se sente vulnerável em cada área da sua vida, saúde, finanças, relacionamentos, trabalho, lembre-se, Deus não é um escudo parcial. Ele cobre você completamente. Em seguida, Davi chama Deus de minha glória. O que isso significa? No original hebraico, a palavra para glória aqui também pode ser traduzida como honra ou dignidade. É como se Davi dissesse: mesmo quando todos estão tentando me humilhar, quando estão atacando minha reputação e dignidade, tu, Senhor, restauras minha honra. Quantos de nós já passamos por momentos em que nossa imagem foi atacada, em que mentiras foram espalhadas sobre nós, em que nos sentimos humilhados e envergonhados? Deus é quem restaura nossa dignidade. Não precisamos da aprovação dos outros quando temos a aprovação dele. E por fim, Davi declara: tu és aquele que exalta a minha cabeça. Já reparou como alguém que está desanimado anda? Cabeça baixa, ombros caídos, olhar para o chão. É a postura física da derrota. Mas Deus levanta nossa cabeça. Ele restaura nossa postura de vitória, nosso olhar de confiança. Ele nos devolve a capacidade de olhar para a frente, para o horizonte, para o futuro com esperança. Você que está me ouvindo hoje com a cabeça baixa diante dos problemas, dos desafios, das críticas, das acusações, ouça a palavra do Senhor. Ele é quem levanta a sua cabeça. No versículo 4, Davi continua: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu desde o seu santo monte. Perceba que Davi não ficou apenas lamentando ou reclamando da situação.
Ele tomou uma atitude, clamou. Ele usou sua voz para invocar aquele que poderia de fato mudar sua situação. E qual foi o resultado? Ele me ouviu. Que garantia maravilhosa! Não há oração sincera que fique sem resposta. Não há clamor que não chegue aos ouvidos de Deus. Talvez a resposta não venha da forma ou no tempo que esperamos, mas ela sempre vem. Deus ouve do seu santo monte, de seu lugar de autoridade e poder, do lugar de onde ele governa sobre tudo e todos. E aqui chegamos a um dos versículos mais surpreendentes deste salmo. O versículo 5 diz: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Imagine esta cena. Davi está fugindo. Seu próprio filho quer matá-lo. Há exércitos atrás dele. A situação não poderia ser mais desesperadora. E o que ele faz? Dorme. Como é possível dormir em meio a tamanha tempestade? Como conseguir descansar quando tudo ao redor parece estar desmoronando? É porque Davi sabia de algo que muitos de nós esquecemos. Preocupação não resolve problemas. Noites em claro não mudam circunstâncias. A ansiedade não adiciona nem um dia à nossa vida. Mas confiar em Deus, isso muda tudo. O sono de Davi não era fruto de indiferença ou apatia. Era o resultado de uma profunda confiança no caráter e no poder de Deus. Quantos de nós perdemos noites de sono por causa de problemas que não podemos resolver? Quantos giram na cama, olhando para o teto, imaginando cenários catastróficos, tentando desesperadamente encontrar soluções humanas para desafios que só Deus pode resolver? Davi nos ensina uma lição valiosa aqui. Entregar o controle para Deus traz paz. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que permite descanso mesmo no olho do furacão. O versículo 6 continua nesta mesma linha de confiança absoluta. Não temerei os milhares de pessoas que se puseram contra mim. Repare que Davi não diz que seus problemas desapareceram. Ele não diz que os exércitos se dispersaram ou que Absalão desistiu de persegui-lo. Os milhares ainda estavam ali, mas o medo não. Há uma diferença crucial entre ter desafios e ser dominado por eles, entre estar cercado de problemas e ser consumido pelo medo. O medo paralisa, a fé mobiliza. O medo nos faz ver gigantes onde há apenas homens. A fé nos faz ver a vitória mesmo antes da batalha começar. Aqui está a grande lição do Salmo 3. Não é a ausência de problemas que define nossa paz, mas a presença de Deus em meio a eles. Você pode estar cercado de desafios por todos os lados. Pode haver milhares contra você. Mas se Deus está ao seu lado, você pode declarar como Davi: não temerei. E então chegamos ao clímax deste salmo, no versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Observe a confiança de Davi. Ele não pede, se possível, Senhor, ajude-me. Ele clama com autoridade, levanta-te, salva-me. Esta é a ousadia que nasce da intimidade. É a confiança que vem de conhecer o caráter de Deus. É saber que podemos clamar sem medo, porque estamos clamando a um Pai que nos ama. E veja como Davi descreve a ação de Deus contra seus inimigos. Feriste nos queixos, quebraste os dentes. Esta é uma imagem poderosa. É como se Davi estivesse comparando seus inimigos a feras, a animais selvagens que queriam devorá-lo. Mas o que acontece quando uma fera perde seus dentes? Ela perde sua capacidade de ferir, de destruir, de matar. É isso que Deus faz com aqueles que se levantam contra seus filhos. Ele não necessariamente os remove de nossa vida, mas remove seu poder de nos destruir. O problema pode continuar ali, mas sem poder sobre você. A pessoa que te criticava pode continuar falando, mas sem poder para te ferir. A situação pode parecer a mesma externamente, mas Deus quebrou seus dentes. Quantos de nós precisamos dessa intervenção divina hoje? Quantos estão sendo perseguidos por feras que parecem prontas para devorar?
Seja uma doença, um problema financeiro, uma situação familiar difícil, um desafio no trabalho, clame como Davi. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E então chegamos ao final deste belíssimo salmo, com uma declaração que resume em toda a mensagem: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi termina como começou, olhando para Deus, não para os problemas, reconhecendo que, em última análise, a salvação não vem de estratégias humanas, de conexões políticas, de recursos financeiros, de talentos naturais. A salvação vem do Senhor, e Ele amplia sua visão, não pede bênçãos apenas para si, mas para todo o povo de Deus. Que coração generoso! Mesmo em meio ao seu próprio drama, Davi consegue olhar além e interceder pelos outros. Isso nos desafia. Quando estamos no meio de nossas próprias lutas, conseguimos ainda assim pensar nos outros? Conseguimos orar pelas necessidades alheias, mesmo quando as nossas parecem tão urgentes? Este é o Espírito de Cristo em nós, que mesmo na cruz, sofrendo a mais terrível das dores, ainda podia dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados, o Salmo 3 é um convite para todos nós. Um convite para deixar de contar problemas e começar a reconhecer a presença de Deus. Um convite para dormir em paz, mesmo na tempestade. Um convite para declarar confiança, mesmo quando milhares se levantam contra nós. Mas mais do que isso, é um lembrete de que estamos ligados a um Deus que não apenas nos protege, mas que restaura nossa dignidade e levanta nossa cabeça. Pense nisto. Quantas vezes você permitiu que as circunstâncias determinassem seu valor? Quantas vezes você se sentiu diminuído, envergonhado, derrotado por causa do que outros diziam ou faziam? O Salmo 3 nos recorda que nossa dignidade não vem da aprovação humana, mas de Deus. É Ele quem determina nosso valor. É Ele quem restaura nossa honra. Você que está me ouvindo hoje, talvez esteja passando por uma situação semelhante à de Davi. Talvez esteja experimentando traição de alguém próximo. Talvez esteja enfrentando críticas e acusações. Talvez esteja cercado por desafios que parecem insuperáveis. Eu quero convidá-lo a fazer como Davi. Primeiro, seja honesto sobre sua situação. Não negue a realidade dos desafios. Davi não minimizou seus problemas. Ele reconheceu que eram muitos os que se levantavam contra ele. Mas não pare aí. Depois de reconhecer o problema, volte seus olhos para a solução. Declare como Davi: Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim. Lembre-se de quem Deus é para você. Ele é seu escudo, sua glória, aquele que levanta sua cabeça. E então, faça como Davi. Descanse, entregue o controle. Permita-se dormir em paz, sabendo que aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. Declare confiança, mesmo quando os milhares se levantam. Clame pela intervenção divina, sabendo que Deus tem o poder de quebrar os dentes de qualquer fera que queira te destruir. E, finalmente, reconheça a fonte de toda salvação, não seus próprios esforços, mas o Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, assim como Davi, muitos de nós estamos enfrentando situações que parecem impossíveis. Há vozes que nos dizem que não há salvação, mesmo em Ti. Mas escolhemos hoje declarar como o salmista: Tu és nosso escudo, nossa glória, aquele que levanta nossa cabeça. Perdoa-nos pelas noites que passamos em claro, preocupados, ansiosos, como se tudo dependesse de nós. Ajuda-nos a confiar como Davi, a ponto de podermos descansar mesmo em meio à tempestade. Não tememos os milhares que se levantam contra nós, porque sabemos que Tu estás ao nosso lado. Levanta-te, Senhor, salva-nos. Quebra os dentes das feras que querem nos destruir. Reconhecemos que a salvação vem de Ti, e só de Ti, e pedimos que Tua bênção esteja não apenas sobre nós, mas sobre todo o Teu povo. Em nome de Jesus, amém.
Meu amado irmão, minha querida irmã, se o Salmo 3 falou ao seu coração hoje, quero te desafiar a fazer algo prático. Escreva o versículo 3. Tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Em um cartão ou post-it. Coloque-o onde você possa ver todos os dias. No espelho do banheiro, na tela do computador, no painel do carro. E cada vez que a ansiedade bater, cada vez que o medo tentar dominar seu coração, cada vez que você se sentir acuado pelos problemas, leia este versículo em voz alta. Declare-o sobre sua vida. Lembre-se de quem Deus é para você, porque esta é a verdade que transforma. Não é a ausência de problemas que define nossa paz, mas a presença de Deus em meio a eles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.